Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de agosto, já está no ar o seu Conexão Notícias. Assista agora. Aulas do SOME estão suspensas na localidade de Maúba e Paruru. Greve dos professores municipais continua. No giro de notícias pela cidade, a violência em crescimento. Mais um trabalhador foi assassinado na manhã de hoje. Em nosso quadro Saúde, falaremos sobre o câncer de colo uterino com o Dr. Rony de Freitas. E no esporte, Paysandu vence na volta do técnico Mazola. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no seu Conexão Notícias. O Sistema de Organização Modular de Ensino, SOME, foi criado pela dificuldade em oferecer professores formados em 12 disciplinas para alunos de pequenas comunidades rurais. O sistema é uma parceria entre Estado, município e comunidade. Pais e alunos da localidade de Maúba e Paruru estão preocupados com a suspensão das aulas. Nossa reportagem conversou com a coordenadora geral do SOME, professora Maria de Jesus. Vejamos. Professora, que situação aí complicada essa do SOME aqui no município, principalmente nas nossas ilhas? Pois é, nós estamos enfrentando uma situação muito angustiante, né? Porque a gente sabe já uma somatória de problemáticas que os nossos alunos enfrentam em relação ao sistema modular, carência de professores. Nós estamos com um quadro de professores insuficiente para atender todas a necessidade, né? Ainda para agravar a situação, nós temos com 2 localidades paradas, os professores estão aguardando, né, a situação de pagamento de casas, 2 proprietários fecharam as casas e não permitiram os professores entrarem, assim como também a gente já percebe que já tem um movimento de outros proprietários que também já estão se mobilizando para fechar também outras casas que também estão em atraso. Então, o nosso papel como gestora da escola é encaminhar, né, as problemáticas. Converso muito com o diretor da terceira URI, ele é o primeiro sempre que eu tenho essas informações, eu repasso para ele, e também a própria SEDUC, né, porque ele é o nosso canal com a SEDUC. Dos nossos alunos parados, a comunidade está visitando a escola diariamente, tenho recebido alunos, pais, professores diariamente, trazendo as suas angústias, e eu simplesmente também, junto com eles, né, coloco assim que, infelizmente, o que eu posso fazer, até onde está a minha competência, eu faço. Nosso repórter também conversou com Eliene e Benilson, alunos do Maúba, e com o professor Elso, responsável pelo Paruru, e um pai do aluno. Acompanhe. Eu estou aqui com o professor Elson, responsável pela escola lá do Paruru. Professor, o que é que está vendo? Os alunos ainda sem aula lá no SOME? Na verdade, nós tivemos sim um início, né, do segundo semestre com o segundo módulo, onde ainda estava pendente a situação do pagamento das casas. Eu acredito que não é somente na localidade do Paruru, né? Então, com relação a esse pagamento, os proprietários da casa estão insatisfeitos com relação ao valor desse aluguel, né? Sem contar que o aluguel ele se encontra atrasado, segundo o proprietário lá da nossa localidade, lá do Rio Paruru, o pagamento dele está atrasado desde o mês de maio para cá. Foi terminado o contrato dele de 6 meses, até então não foi renovado e ele não tem, até então no momento, uma seguridade de que de fato vão efetivar esse pagamento para ele. E com relação a essa situação, ele decidiu a fechar as casas, e com isso nossos alunos lá do Rio Paruru encontram-se no momento sem aula. Quem é responsável por esse pagamento? O governo do estado, né? Eu acredito que sim, que é o governo do estado. Ele, do pagamento com relação ao transporte escolar, esse pagamento ele vem efetivado sim. Lá na nossa localidade nós temos 4 rabeteiros que trabalham em prol do estado, que fazem o transporte desses alunos. Só que até então, esse convênio deveria ser desde o mês de junho. Até então,
O pagamento dessas casas elas estão atrasadas quase há 8 meses em algumas localidades. Prejudicado, né, Benício, com paralisação das aulas? Sem dúvida nenhuma, a gente vem tendo prejuízo porque nós já temos hoje, se me for a memória, 19 de agosto, quando na verdade as aulas já eram para ter começado e ainda não começou. Sem contar com o PRISE que vem pela frente e o Enem, onde os alunos estão contando de fazer, os alunos que estão finando o terceiro ano, alguns alunos que estão vão findar o primeiro ano, que estão querendo entrar, fazer a primeira prova do PRISE, sem ter todo o conteúdo em mão. Como é que eles vão disputar com os alunos que estão no regular, que estão diretamente na sala de aula? Totalmente prejudicado, né? Aulas paradas. Com certeza, com certeza. Eu, como aluna do terceiro ano, concluindo o terceiro ano, e alguns colegas meus também, a gente tem 13 matérias pela frente e até agora, quase no fim do ano, a gente viu 2 matérias para estar enfrentando o Enem, aí está enfrentando outras provas, e a gente é muito prejudicado em relação a isso, porque a gente, né, tem os nossos conhecimentos, não chega aos conhecimentos de outras pessoas que estudam diariamente, né? Então a gente acaba sendo prejudicado em relação a isso. Fica a situação difícil, né? Ver os filhos sem aula, principalmente para enfrentar um vestibular agora que vem pela frente, o Enem, um PRISE. Com certeza, né? Porque a gente, como coordenador da comunidade, ela se preocupa com a situação do nosso povo, né? E principalmente dos nossos alunos aí que estão todo esse tempo aí parados, sem estudar. E a gente está preocupado mais porque nesse primeiro semestre aconteceu um módulo só. Então estamos com 3 módulos para concluir nesse segundo semestre. Então, da forma que está parado, quando é que a gente vai concluir, né, essas aulas? Então, os nossos alunos não podem ser prejudicados pela uma significância que a gente vê que é um pagamento de casas, né, porque o problema maior é esse, é o pagamento das casas. O professor Horácio Cardoso, diretor da Unidade de Educação de Abaetetuba, explica melhor o assunto. Professor, a situação do SOME aqui no município de Abaetetuba está meio complicada, porque a gente veio lá de uma reunião do Bernardino com pais, alunos, diretores, e segundo informações, tanto no Maúba quanto lá no Paruru, estão fechadas as casas justamente pela falta do pagamento do aluguel. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município? Como é que está essa situação? Bom, Virene, a situação é a seguinte, tem um procedimento quanto ao pagamento do aluguel dessas casas, onde os professores servem de moradia para os mesmos no decorrer da semana, né? Então, tem todo um processo burocrático dentro dessa documentação. E, por exemplo, exige documento de propriedade da casa, onde os proprietários têm que ter a posse dessa terra, no caso, né? E isso é um entrave que o setor jurídico argumenta. Então a gente tem que inserir novos documentos para justificar essa questão documental dentro do processo. A outra situação é que a prefeitura ela tem que emitir um documento em relação ao convênio do SOME. Nós estamos no aguardo do encaminhamento desse documento por parte da Secretaria Municipal de Educação, que foi cobrado na semana passada pela SEDUC. Já contactei com o secretário de Educação e ele está formalizando esse documento para nós juntarmos aos processos que estão tramitando dentro da SEDUC. Vai ter vestibular, o pessoal vai fazer o PRISE e se sentem prejudicados. Com certeza, isso é normal, né? Tem os vestibulares aí, realmente, mas os alunos, boa parte, são 21 localidades atendidas pelo SOME e nós estamos enfrentando o problema nessas 2 localidades aí que você citou. Os professores municipais em greve desde o mês de maio foram comunicados através de ofício assinado pelo secretário de Educação, Jefferson Felgueiras, que o município está impedido de dar o reajuste solicitado, alegando a lei de responsabilidade fiscal. Vejamos o que diz o vereador e professor Hélio Maués. Professor, nada, greve continua. Verinha, infelizmente, a resposta do governo foi negativa. Saímos de uma negociação, na quinta-feira, aliás, estava sinalizado que o governo iria dar uma resposta positiva. O próprio secretário de Finanças, o Ronaldo, admitiu que o governo tem condições de dar o reajuste, que o governo está bem, fez uma fala lá dizendo que há condições de dar reajuste porque as finanças do governo, do município estão sanadas. Então nós saímos de lá acreditando que a resposta seria positiva. Infelizmente, hoje chegou o documento da Secretaria de Educação, do secretário Jefferson Felgueiras, dizendo que não há condições de dar um reajuste
pela questão, se pautando na questão da lei da responsabilidade fiscal. Só que a sociedade precisa saber que o piso nacional é uma lei federal, é uma lei que trata diretamente com os professores. Mas qual foi a proposta que veio do governo para os professores? Foi uma resposta que não tem condições de dar reajuste a eles. Nenhum? Nenhum reajuste, nada. Nosso repórter conversou também com a professora e vereadora Edileuza. Vereadora, infelizmente, professores continuam em greve, nenhum acordo ainda com o governo. É verdade, Vera, nenhum acordo com o governo. Nós saímos de uma reunião na quinta-feira com uma expectativa bastante otimista de que o governo iria mandar uma proposta positiva para a gente. Infelizmente, mais uma vez, a gestora municipal se nega a dar o aumento salarial, né, para a categoria. Nós sabemos que existe recurso financeiro, já foi provado isso através de relatório e só depende dela agora. Enquanto gestora do município, ela tem responsabilidade com essa categoria. Mas ela alega que é a lei de responsabilidade fiscal. Há mais funcionários, então, de repente, não dá para dar esse aumento porque vai ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, o valor que serão pagos aos professores? Eu posso falar pela Secretaria de Educação, pelo relatório que foi feito, que foi provado e foi mostrado. Quanto às outras secretarias, até hoje a gestora não mostrou para a Câmara de Vereadores que existe um inchaço do funcionalismo público. Mas tudo indica que sim, Vieira, que na verdade é isso que está acontecendo. Mas a responsabilidade é dela enquanto prefeita. Ela tem que responder à nossa categoria, ela tem que responder ao município. Se há, na verdade, a questão da lei que vai causar, eu diria, uma responsabilidade para o governo, isso a culpa é deles, de não terem um planejamento que deveriam ter. Veja o que diz o professor João do Sintep. Tuba, João, e aí, resposta do governo foi negativa à conversa que tiveram, né, no final de semana? Nada de acordo e continua a greve? Pois é, né, Verinha? Realmente, a categoria estava crente que hoje a gente teria uma posição do governo positiva, uma resposta do governo positiva. Aquilo sempre que nós falamos nas entrevistas, né? Nós entramos dia 19, a nossa reivindicação naquele momento era 10% acima do piso e hoje continuamos reivindicando 10% acima do piso e o governo não propõe nada. Não propõe nada. Aí tivemos uma reunião com 10 vereadores, né? E todas as secretarias do governo, menos a Francinete, a prefeita Francinete, que não reúne com a gente, e lá praticamente ficou acertado, né? Praticamente ficou acertado que o governo hoje estaria mandando uma resposta positiva para a categoria. E a surpresa, esse ofício que recebemos hoje, e que para mim é uma grande tremenda falta de respeito, quando a gente se debruça em cima do documento que eles encaminharam, faz um relatório com 62 páginas, né? E o governo tenta justificar, né, praticamente mais de 30 dias de greve apenas num ofício. Você acha que está prejudicado já o ano letivo das crianças? Penso que não, Verinha, porque a nossa grande responsabilidade, apesar da greve, é uma fala para os pais, que nós iremos repor, com certeza. Já praticamente nós estamos dentro de 3 meses de greve, mas dia letivo, 35, né? São poucos dias letivos, eu acredito que ainda há tempo. Depende da prefeita agora, né? Na certeza que, no nosso entendimento, inclusive no entendimento da categoria, quem está vetando todo o debate é a prefeita. Não há nenhuma proposta de repente da prefeita, não? Voltam às aulas que a gente conversa? Nenhuma proposta, nós não vimos ela ainda, ela nunca sentou conosco. Mais um trabalhador foi assassinado. A vítima de hoje foi o comerciante José Maria Pereira, de 53 anos. O crime aconteceu na primeira rua do Campo da Aviação. O criminoso estava em uma moto bis preta. Essa não foi a primeira vez em que seu José foi assaltado. Talvez por isso tenha reagido. Vejamos o que diz a esposa e o irmão da vítima. Mais um assassinato em Abaetetuba. Nós estamos aqui na rua Haroldo Araújo, quase a esquina com a José Gonçalves Chaves, onde, agora há pouco, né, José Maria Pereira, 53 anos, tentou reagir a um assalto e acabou sendo baleado por um bandido que, segundo informações, estava numa moto bis preta. Você vê aqui cápsulas de bala, você vê o sangue, né, da vítima. Infelizmente, é mais um assassinato que acontece aqui no nosso município. Uma tentativa de assalto onde foi vitimado aí, o cidadão conhecido por Pereira, aqui na rua da Antártica. Aqui. A gente não tem muitas informações, somente um cidadão, um elemento com roupa de mototáxi, uma moto preta, sem placa, efetuou 2 disparos aí, vitimando aí o cidadão. Pegou o tiro? Com certeza, pegou na cabeça, e na base do tórax. Ele chegou, aí o cara passou a mão
puxou o revólver e eu dizia, pelo amor de Deus, entrega tudo que tu tem, entrega a joia, tudo. Aí ele pegou, foi pular no cara, o cara começou a tirar ele. Olha, eu cheguei a ver 3, mano. E isso porque eu corri pra dentro gritando pro pessoal me acudir, me chamar a gente. Ai. Era só um? Era só um, numa moto bis, baixo assim. Aí não deu pra me olhar bem a cara dele. Sabe a cor da moto? Era uma bis, a preta, não olhei bem onde tá, porque num vuruço desse não dá pra gente. A violência aqui no município é complicado. 3 vezes eu tinha assaltado ele, 3 vezes tentaram assaltar, levado, tudo que ele tinha a primeira vez ele entregou. Agora essa vez eu não estava lá, né? Polícia Civil, né, nesse exato momento, aqui também no local do acidente, inclusive dando uma olhada na cápsula. Provavelmente de ponto .40, uso exclusivo da Polícia Civis e Militares. Já tem alguma suspeita? Por enquanto não. Era numa moto, era? A gente vai verificar a situação, estamos chegando no local do crime para levantar o local, para ver a situação tudinho e completar. Nos últimos dias, uma onda de crimes vem ocorrendo na cidade. Tiros no bairro do Algodual e no bairro da Angélica. Ontem a vítima foi um jovem de 19 anos, morador da invasão da Ultralar. Foi atingido com um tiro na cabeça e transferido para um hospital em Belém. Quem será a próxima vítima? E as autoridades, em campanha eleitoral, a quem recorrer? Comissão de Moradores do Residencial Abaetetuba, Nilce, João de Deus e Ana Cláudia agradecem a participação de todos que colaboraram com a programação do domingo, que tinha por objetivo arrecadar fundos para o pagamento da conta de energia do residencial. Sem energia, não tem água para todos. Nós começamos de novo um trabalho aqui, tendo que a gente fez um bingo beneficente, domingo de lazer, onde o objetivo é a gente arrecadar fundos para pagar esse talão de energia. Então a gente teve bastante movimento, as pessoas compareceram e já deu para a gente perceber que os moradores vão continuar colaborando com a gente. E a gente está aqui para agradecer a todos que vieram colaborar com a gente, tanto os moradores que a hora que a gente precisa deles estão aqui para ajudar, teve jogos. Então é isso aí, eu agradeço a todos, o apoio de todo mundo e domingo que vem tem mais. O câncer de colo uterino, também conhecido por câncer cervical, é uma doença de evolução lenta que acomete, sobretudo, mulheres acima dos 25 anos. O principal agente da enfermidade é o HPV. O Dr. Rony Freitas explica melhor o assunto. Fique atento, é muito importante. Eu estou aqui com o Dr. Rony Freitas e hoje o tema saúde do programa Conexão Notícias vai falar sobre câncer de colo de útero. Doutor, a partir de qual idade a mulher deve começar a se preocupar com o câncer de útero? Bom, hoje em dia a gente já não pode mais falar em idade, né? Nós podemos falar em início de vida sexual ativa. Como nós temos uma proliferação grande na região, na cidade, de doenças sexualmente transmissíveis, especificamente o HPV, a mulher, a partir do seu início de vida sexual ativa, tem que começar a fazer o controle anual para poder não ter o risco de contrair o vírus ou, tendo contraído o vírus, se tratar, ou alguma outra doença sexualmente transmissível se tratar, para evitar que no futuro ela venha a ter o câncer de colo de útero ou alguma outra lesão que vá levar ao câncer de colo de útero. Então, hoje em dia, não dá para falar numa idade, sim no início da vida sexual ativa. Como cada vez está ficando mais precoce o início da vida sexual ativa, para você ter uma ideia, hoje a gente já considera que a maioria começa em torno dos 14 anos. Então é uma idade muito precoce, onde a mulher não está preparada para a vida sexual ativa e ela tem maior chance de contrair doenças que posteriormente podem vir a desaguar num câncer de colo de útero. E quais os exames, né? E a frequência com que a mulher deve fazer esses exames? Bom, basicamente toda mulher deve fazer, com vida sexual ativa, uma vez por ano, o preventivo. Quando é que ela começa a fazer esse exame? Mais ou menos 6 a 8 meses após a primeira relação, ela deve fazer o seu primeiro preventivo. E a partir daí, com uma frequência de 1 ano e 2 meses, 3 meses, fazer um preventivo anual. Esse preventivo, ele tem uma grande vantagem. É importante que se entenda que o câncer de colo de útero, ele
praticamente é 100% prevenível. Por quê? Ele tem uma evolução extremamente lenta. Um câncer de colo de útero, para ele sair de uma lesão benigna, que você trata com creme ou que você trata fazendo algum procedimento no consultório de 1 minuto, para chegar a um câncer de colo que você tenha que operar ou que não seja operável, muitas vezes, ele demora em torno de 5 anos. Então a mulher tem que durante 5 anos não fazer nenhum preventivo, não se cuidar para ela chegar no médico e tomar um susto que ela tem um câncer avançado. Então se ela fizer um preventivo anual, já é o suficiente. É um exame que demora menos de 1 minuto e ela faz uma vez por ano. E isso é tranquilo para ser feito. Doutor, quais as causas de câncer de colo uterino? Bom, como eu disse, a primeira delas é o início da vida sexual ativa. A mulher começa hoje em dia a ter vida sexual ativa muito cedo. Aumentou muito, em 30% nos últimos anos, o número de mães com 14, 15 anos. Então, o colo do útero não está preparado para ter filho nessa idade, o útero não está preparado para ter filho dessa idade e o corpo dela não está preparado para ter doença também. Então, com isso, nessas meninas, a evolução das doenças são mais rápidas, então a gente tem que tomar certo cuidado. Então, o que acontece com a paciente? Ela tem que ter um controle, tem que usar preservativo, porque uma das causas é a doença sexualmente transmissível de repetição, são os corrimentozinhos que vêm e vão, que não são tratados. A segunda causa mais comum, e que 90% dos casos de câncer de colo de útero, ele é diretamente encontrado dentro da lesão de câncer, é o vírus do HPV. Esse vírus ele tem uma característica muito peculiar. Ele é um vírus transmitido exclusivamente sexualmente, quase que 95% dos casos é sexualmente transmissível, e ele não dá sintoma nenhum. Muitas vezes o homem tem, na adolescência ele contrai nas suas primeiras relações e tem a vida inteira e não percebe. Ele pode dar o câncer de pênis no homem e na mulher ele dá o câncer de colo de útero. Só que a mulher também não tem sintoma nenhum. Então por isso que a mulher não pode acreditar que somente quando ela tem algum tipo de inflamação é que ela está doente. Ela tem que passar no médico como rotina, porque esse tipo de vírus ele é agressivo e é silencioso. E em 95% dos casos de câncer, esse vírus está lá dentro. Doutor, qual o tratamento do câncer de colo uterino? Pois é, como eu disse, depende muito. Ele praticamente 100% dos casos ele é curável. Ele não é curável quando a mulher chega no estágio muito avançado. Então são alguns casos onde a mulher passa 10 anos sem fazer preventivo. Então, o que é que tem que ser feito? O tratamento inicial é definido na maioria das vezes, quando você pega uma lesão inicial, às vezes com uma cauterização no consultório você resolve o quadro. Mas o câncer de colo uterino mesmo, o tratamento pode ser feito com uma retirada local, que a gente chama de CAF, que é a cirurgia de alta frequência, que é feito com uma cirurgia onde se tira um pedacinho do colo quando esse câncer é local. Se esse câncer for mais agressivo, aí muitas vezes você retira o colo inteiro. Se ele for mais agressivo, você retira o útero todo. E o procedimento cirúrgico resolve, dependendo da evolução do quadro, do período que você tem, né, quando você localiza e diagnostica esse câncer, você tem que uma resolução praticamente 100%. Além disso, se você tirou o útero e você ainda tem dúvida ou tem preocupação, você pode fazer quimioterapia, pode fazer radioterapia local. Então, você tem muitas formas de tratar o câncer de colo. Aí você não pode se prender, muitas vezes, aos casos piores, onde a pessoa, às vezes, chega e já não há o que fazer. Nesses casos, são poucos, né? Mas, assim, eles são os casos que marcam, né? Que a gente conhece, que a gente fica preocupado e assustado. É importante fazer os exames de rotina para não chegar nesse caso. A imensa maioria dos casos de câncer de colo de útero, a gente consegue tratar e curar. E a mulher vive o resto da vida tranquila, entendeu? Então, é importante ela entender que o exame preventivo é necessário, anual, para que você, se vier a ter alguma lesão de câncer ou inicial de câncer, possa ser tratada da maneira o mais rápido possível e com uma resolução que assim, é de 100%. A gente consegue resolver o problema. Em poucos casos é que a gente não consegue, mas esses casos, infelizmente, acontecem ainda, basicamente pela falta de informação, que é saber que tem que ir no médico uma vez por ano, fazer um exame que dura 1 minuto e ter um resultado 10 dias depois e pronto, está tranquila. Então quer dizer que exames preventivos, preservativo e vacinas combatem aí para a pessoa ficar tranquila quanto para não adquirir, né, o câncer de colo de útero. Exatamente, foi bom você citar. O preservativo é fundamental para evitar doença sexualmente transmissível. Preventivo,
uma vez por ano é importante, pelo menos, e a vacina. A vacina, nesses últimos anos, foi vinculado muito na imprensa. A vacina contra o HPV tem uma propriedade muito importante. A gente procura vacinar o quanto antes. Hoje em dia, de 9 a 13 anos esse ano, o governo tá dando de graça a vacina. A partir do ano que vem ele vai reduzindo essa idade, até que em 2016 ele já fique só com 9 anos. Então ele vacinando as meninas porque ela tem um período de imunização e a partir daí a mulher não tem a contaminação pelo vírus do HPV que dá o câncer de colo de útero. E com isso nós vamos evitar muitos casos no futuro de crianças, de mulheres com câncer de colo de útero, vacinando as crianças hoje. E é importante que se saiba que essa vacina é dada de graça pelo governo federal. Tire suas dúvidas, mande sua pergunta ou assunto que deseja ficar melhor informado. Viber canal 23@gmail.com ou pelo Facebook Viber Sistema de Comunicação. E no esporte, Paysandu dá alegria à torcida na reestreia de Mazola. Bicolor deslancha e aplica 3-0 no time de Alagoas. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ayane. Boa tarde para você que está em casa acompanhando o programa Conexão Notícias. Vamos agora falar de esporte e eu começo destacando o campeonato do Algodoal lá de veterano. Nós tivemos 2 jogos nesse domingo. Tivemos a vitória do Juventus 4-1 em cima do Bombeiros e também Sucata 4-1 em cima da Aristides. Foram 2 jogos do campeonato do Algodoal de veteranos. Lembrando que também no último domingo nós tivemos a Copa São Pedro de Veterano, torneio início. E olha, a Rui Barbosa foi a grande campeã do torneio início campeonato aberto. E a equipe do Ribeirinho conquistou aí o título do torneio início de veterano. Então parabéns a Rui Barbosa e ao Ribeirinho que foram os campeões do torneio início da Copa São Pedro de Veteranos, realizada lá no Rio Maracapucu. Olha, ontem nós tivemos um jogão UTL e Mototáxi. Depois de 2 jogos sem vencer, a equipe da UTL goleou a equipe do Mototáxi do Tuí por 4-0. 2 gols do Porcório, um do Elídio e um do Zé Pretinho. Então, 4-0 para a equipe da UTL em cima do Mototáxi. Vamos agora falar também do Campeonato Cinquentão Dente de Leite. Nós tivemos uma partida no último domingo. O Operário venceu Santa Rosa por 1-0. O gol do Digeirinho. Lembrando que também no último final de semana nós tivemos o Campeonato Peladão Sub-40, organizado aí pelo meu amigo Jardim Sena. No sábado nós tivemos Castanheira 1, Alvinegro 1. E no domingo, aliás, foi só esse jogo. O gol do Castanheira, anotado aí pelo Carudo, e o Disseu para o Alvinegro. Lembrando que o Campeonato Peladão Cinquentão Dente de Leite prossegue quarta-feira amanhã com Operário e Camarões lá no estádio Alberto Parente. Na quinta-feira tem São Lourenço e Alvinegro. E no domingo, Ajuaí e Santa Rosa. Já o Campeonato de Veterano de Abaetetuba tem jogo na sexta-feira. Lá no Campo do Vênus tem Ossada e Alvinegro. Já no sábado tem Castanheira e Guajará. E no domingo, lá no estádio Alberto Parente, tem Estrela do Esporte e Ajuaí. Já o 7º Campeonato de Veterano do bairro do Algodoal tem 2 jogos amanhã, quarta-feira. Tem 4h30 da tarde, Bancrévia e Castanheira. Às 6h30 tem Máquina e Mangueira. Já na quinta-feira, mais 2 jogos. Às 4h30 da tarde tem Juventude e Aristide. E às 6h30, Bombeiros e UTL. São jogos do Campeonato Peladão de Veterano lá do bairro do Algodoal. E olha, hoje tem Série B. Meu Vasco da Gama buscando a liderança da competição. Joga contra a equipe do Vila Nova de Goiânia, Então, se o Vasco vencer, poderá assumir a liderança da Série B, partindo rumo ao título do campeonato da Série B, para voltar para a primeira divisão, de onde, com certeza, é o seu lugar. E o Neymar deu show ontem na sua volta aos gramados, fez 2 gols, viu? Ele que está no Barcelona, voltou em forma, Voltou em forma, inclusive fez um gol de calcanhar, muito legal. Então, torcer para que o Neymar possa reeditar suas melhores atuações. Lembrando que hoje o técnico Dunga já convocou a seleção brasileira para mais 2 amistosos. E olha, ontem, para a alegria de toda a nação alviceleste, o Paysandu venceu o CRB lá em Castanhal, 3-0. 3-0, torcida compareceu lá no município Modelo. Vitória que coloca o Papão na 6ª colocação. Foi a estreia do técnico Mazola, na volta aí ao Paysandu. E a torcida já está, de novo com fé de que o Paysandu possa avançar a próxima fase da competição. Já o Clube do Remo precisa melhorar. Está em 4º lugar só na Série D. Faltam 4 jogos só para terminar a fase agora, para ver se classifica a próxima fase.
Então o Leão tem que botar as barbas de molho, que a situação não está fácil na Série D. Já o Águia, esse aí está mais complicado. Ocupa a lanterna da competição e já está com a calculadora na mão, fazendo as contas para ver se consegue se livrar do rebaixamento para 2015, a Série D, o Águia lá de Marabá. Lembrando que a seleção de Abaetetuba tem treino hoje. Logo mais, a seleção de Abaetetuba treina lá no estádio Humberto Parente, ao comando hoje do auxiliar técnico Formiga. Então, logo mais, a partir das 3h30 da tarde, treinamento da seleção abaetetubense lá no estádio Humberto Parente. Quero parabenizar hoje a minha irmã Maninha, completando mais um ano de vida, né? Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita paz, sempre muita saúde. E ao professor Horácio, também diretor da URI, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns a todos vocês. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E o seu Conexão Notícias volta amanhã, às 1h30 da tarde, aqui no SBT. Boa tarde.